Meus critérios para favoritar um livro são meio estranhos. E aí, mundo, como vocês estão? Bem-vindos a este paraíso cósmico. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram todos os livros que eu favoritei no primeiro semestre de 2020. Meus critérios pra favoritar um livro são meio estranhos, porque às vezes eu acho um livro muito bom, mas acabo não favoritando, e às vezes eu acho um livro não tão bom assim e acaba virando o meu favorito. Depende bastante do que o livro me faz sentir, né, do que eu tô passando naquele momento, de como que tá meu processo de leitura, e não somente do enredo do livro. Esse ano eu tive 13 leituras favoritadas, foi mais ou menos 2 livros favoritos a cada mês. Eu vou falar os livros por ordem de leitura mesmo, né, os que eu li no começo do ano até agora, e não por ordem de mais favoritos até menos favorito, até porque eu não conseguiria fazer esse tipo de escala. Então vamos logo, que são bastante livros para eu comentar com vocês. E o primeiro livro que eu favoritei esse ano foi Passarinha, da Catherine Erskine. Esse livro é muito fofinho e é narrado em primeira pessoa pela Caitlin, uma menininha de 10 anos que está no espectro autista. Acabou de acontecer uma tragédia muito pesada na família dela e na escola em que o irmão dela estudava, então ela e o pai dela e toda a sociedade estão passando por um período de luto, um período bem complicado. Ela às vezes não consegue captar o sentido das coisas, mas o que ela mais quer é fazer com que todos fiquem bem de novo, assim como era antes desse dia que é conhecido como o dia que tudo desmoronou. Então no livro a gente acompanha esse processo, que é ela tentando buscar um desfecho para tudo isso. É uma história super curtinha, super rapidinha de ler, muito marcante, que desperta empatia em quem lê. Então por isso eu gostei muito e se tornou um dos favoritos. O segundo livro favoritado desse ano foi Todo Dia, do David Levitan. Aqui nós conhecemos a história do A, que é um ser que acorda em um corpo diferente, em uma vida diferente todos os dias. Nunca é de alguém de uma idade diferente da sua, nunca é da mesma pessoa, e sempre é de alguém ali da mesma região, não é de um lugar muito distante. Então ele tem que se adaptar àquela vida, né, e viver como se fosse aquela pessoa durante aquele dia. E ele tem 2 regras: não se apegar e não interferir. Ele tenta atuar como se fosse aquela pessoa ali, o melhor que ele pode, sem fazer mudanças, sem deixar marcas. Até que um dia ele acorda no corpo do Justin e acaba se apaixonando pela Rhiannon, que é a namorada do Justin. A partir daí, todo dia ele tenta, né, arrumar um jeito de encontrar ela, onde quer que ele esteja ou quem ele seja, e começa a pensar se ele deve realmente contar pra ela como que é a realidade dele, se ela vai aceitar isso, se eles vão continuar juntos. É um livro cheio de filosofia, cheio de reflexões, e faz a gente perceber que o corpo não importa, e sim a pessoa que tá dentro dele. Por isso que eu amei tanto esse livro e ele se tornou um dos favoritos. O terceiro livro favoritado desse semestre foi Recursão, do Blake Crouch. É uma ficção científica que a gente acompanha inicialmente o ponto de vista de 2 personagens principais: o Barry, que é um policial, e a Helena, que é uma neurocientista. Ele está atendendo um chamado para tentar impedir um suicídio de uma mulher que está tendo a síndrome da falsa memória, que é uma doença que vem acontecendo com vários cidadãos aí, onde a pessoa do nada tem lembranças de uma vida que nunca aconteceu. Aí fica com essas 2 lembranças na cabeça, né? Dessa vida falsa que nunca aconteceu e da vida que a pessoa vive. E a Helena que tá tentando criar a cura pro Alzheimer, até que um cara super rico e meio misterioso banca, investe, né, muito dinheiro no projeto dela. E ela não sabe que o que ela tá criando na verdade vai gerar o caos no mundo. A gente acompanha a narrativa dele no presente e a dela no passado, mas depois vai tudo se juntar. E é uma coisa muito doida, porque a gente fica bem curioso pra saber o que vai acontecer, então a gente lê o livro bem rápido. Tem também bastante reflexões, principalmente sobre a importância dos acontecimentos passados pra gente agora no presente. E a Netflix já comprou os direitos de adaptação, então ela vai produzir um filme e uma série baseado nesse livro. Outro livro favoritado nesse semestre foi O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay.
Aqui a personagem principal vai narrar pra gente em primeira pessoa os acontecimentos da vida dela, desde que ela tinha 8 anos até, né, quando a vida dela acaba. E é um livro muito triste, muito pesado, acontece muita coisa com ela. Então a gente vai acompanhando e sofrendo junto com a personagem, tudo que acontece com ela, tudo que ela descreve, a gente sente na pele. E é escrita em forma de versos, então é super rapidinho de ler e é muito, muito marcante. Esse livro, assim, quando você lê, ele acaba com você, sinceramente, é isso que ele faz. E pode conter gatilhos para algumas pessoas. Assim, ele é muito bem escrito, muito tocante e por isso que ele foi um dos meus favoritos. O meu outro favorito desse ano foi O Homem Vazio, do Tiago Lee. Aqui a gente conhece o Otto, que ele tem uma rotina bem corrida, um dia a dia bem puxado. E ele vive em São Paulo, né? A história toda se passa em São Paulo, onde vem acontecendo uma onda de desaparecimentos entre os jovens. E Otto começa a perceber que ele meio que está desaparecendo também, né? As pessoas ao seu redor estão se esquecendo pouco a pouco da existência dele. O pessoal do trabalho, o pessoal do restaurante que ele frequenta começa a se esquecer dele, como se nunca tivesse visto ele na vida. E é nesse momento que ele conhece um cara exatamente igual a ele, que é o seu duplo. E esse duplo apresenta para ele a São Paulo do lado de lá, que é para onde todas essas pessoas que estão desaparecendo vão. Então o Otto verdadeiro, o Otto do lado de lá e a irmã do Otto vão tentar impedir que ele desapareça e que essa onda de desaparecimento continue acontecendo. É um livro nacional que eu simplesmente amei, traz muitas reflexões também sobre assim o efeito que a gente causa na vida dos outros, sobre o efeito que os outros causam também na nossa vida, sobre as marcas que a gente deixa, sobre as pessoas que estão com a gente, não só nos momentos bons, mas nos difíceis também. E eu achei tudo isso muito criativo, muito legal e por isso se tornou um dos meus favoritos. O próximo foi Flores para Algernon, do Daniel Keyes. O livro tem uma narrativa epistolar contada em forma de relatórios de progresso. O personagem principal, o Charlie, ele vai escrevendo, né, como se fosse uma espécie de diário, que tinha como objetivo ser lido pelos médicos que estão acompanhando ele após uma cirurgia que ele realizou. Essa cirurgia que promete aumentar a capacidade intelectual dele, já que ele tem uma certa dificuldade nessa área, porque ele apresenta um QI de 68. E aí nesses relatórios a gente percebe como que as outras pessoas tratam mal o Charlie e o quão ele é ingênuo, né, que ele não percebe isso. Quando as pessoas dão risada, eles acham que estão rindo com ele, que são amigos dele. E aí no livro a gente acompanha toda a evolução dele e conforme ele vai ficando mais inteligente, ele também começa a perceber como ele era ingênuo, como as pessoas tratavam mal ele. Isso gera muitas reflexões para ele, né? Ele começa a pensar e questionar a própria existência dele. E ele acaba também se tornando uma pessoa bem arrogante por conta da inteligência tão extrema que ele tem. Mas claro que terão consequências e aí a gente acompanha essa história aí no livro. É um livro que também faz a gente ter muito mais empatia, faz a gente questionar e perceber muitas coisas, então também foi um dos meus favoritos desse ano. Um Caso Perdido, da Colleen Hoover, também foi um dos meus favoritos. Aqui a gente conhece a Sky, que vive com sua mãe adotiva e tem costumes meio estranhos, né? Ela não tem TV, não tem celular e estuda em casa. Aí a Sky, com a sua melhor amiga, que é sua vizinha, tentam convencer a mãe dela a deixar ela estudar o último ano no colégio em vez de ir em casa. E a mãe dela deixa, então vai mudar bastante coisa a partir desse momento na vida dela. Daí ela conhece o Holder, que é um menino meio sombrio, meio misterioso, e logo de cara eles percebem que tem alguma conexão. Aí ele vai despertar nela sentimentos que ela nunca tinha experimentado antes, e vai fazer surgir algumas lembranças na cabeça dela de coisas que aconteceram há muito tempo e que ela não se recordava. Aí a verdade vem à tona, acontece um monte de coisas, tem também situações que podem ser gatilho para algumas pessoas, mas é um livro assim surpreendente mesmo. Eu me senti muito conectada com os personagens, apesar de não ter gostado tanto assim deles, e por isso foi um dos meus favoritos.
O meu outro favorito desse ano foi Flash Forward, do Robert Sawyer, que é uma ficção científica onde vai acontecer um experimento ali num acelerador de partículas e vários físicos estão ansiosos para saber o que vai acontecer. Só que, em vez de acontecer o que estava previsto, esse experimento acaba fazendo com que todo mundo do mundo tenha um vislumbre de como vai ser o seu futuro. Por alguns minutos, a consciência das pessoas simplesmente é transportada para o futuro. E aí as pessoas viram, como que elas vão estar, o que elas vão estar fazendo. Quando elas voltam, foi meio como se elas tivessem desmaiado por alguns minutos. E é claro que isso gerou um caos no mundo, porque muitos ônibus bateram, aviões caíram, muita gente morreu. E aí todo mundo ficou transtornado, tanto com esse caos que aconteceu, quanto com as visões que elas tiveram. Muita gente ficou feliz com o que viu e muita gente não gostou muito. E ficaram se perguntando se seria possível mudar o futuro ou se tudo aconteceria exatamente do jeito que eles viram. Então esse livro vai deixando a gente bastante curioso. E eu achei essa premissa sensacional, eu gostei muito mesmo. Mas eu não recomendo tanto para quem é iniciante no gênero de ficção científica, porque tem muita informação técnica, tem muita teoria e pode ser meio maçante para algumas pessoas, mas para mim foi incrível, eu amei a experiência de leitura desse livro, por isso que ele virou um dos favoritos. Daí meu outro favorito foi Sandman, do Neil Gaiman, que foi a primeira vez que eu tive contato com essa história super famosa e eu já gosto bastante do Neil Gaiman. É uma história em quadrinhos que tem vários volumes, mas no caso que eu li foi Prelúdio, que é o primeiro. A gente conhece a história dos 7 perpétuos, que são 7 irmãos, que são eternos e tem uma certa magia ali, cada um domina uma coisa. Mas a gente acompanha principalmente a história de um dos irmãos, que é o Sandman, que o poder dele tá sobre os sonhos e o sono das pessoas. E a história começa quando um grupo de homens que está envolvido com magia maléfica tenta invocar a morte e acaba invocando o irmão mais novo dela, que é o Sandman, o Morpheus. Eles notam que não é a morte, mas percebem que é algum ser meio esquisito ali, e então já na hora trancafiam o Sandman e deixam ele assim por muito tempo. E o Morpheus fica ali sempre tentando bolar um jeito de conseguir escapar, e quando ele finalmente consegue e vai voltar para o seu reino, tanto o seu reino tá devastado, quanto aconteceu um caos no mundo, porque desequilibrou o sonho e o sono das pessoas, e o Morpheus acaba que não consegue consertar isso, porque ele tem alguns artefatos que intensificam seu poder, que foram roubados ali no momento em que ele foi sequestrado. E ele tem que tentar encontrar esses artefatos, que cada um tá em um lugar diferente, com seres totalmente diferentes, para depois tentar consertar o mundo. E aí a gente acompanha toda essa aventura nessa primeira graphic novel, e foi um dos meus favoritos porque é simplesmente fantástico todo esse universo e essa mitologia que o autor criou. O próximo livro é Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Salomão Carrara. É um livro narrado em primeira pessoa pela Maria Carmen, uma menininha de 11 anos que tem obesidade, contando pra gente dos problemas e das dificuldades que ela tenha na escola, na família, e é muito fofinho de acompanhar o jeito que ela encara todos esses problemas, o jeito que ela tenta resolver. Assim, a gente termina o livro querendo abraçar essa personagem. O antepenúltimo livro dessa lista é Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. É uma história de fantasia onde a gente acompanha o Laszlo desde que ele era criança. Laszlo Estranho foi uma criança fascinada com livros, sempre querendo ouvir uma história, mas que teve uma infância meio complicada, Ele é órfão, cresceu com monges, e ele sempre foi apaixonado por uma certa cidade em que tudo era mais bonito, em que existia magia, Uma cidade meio fantástica, mas que não existiam mais provas de que essa cidade realmente havia existido. Então se tornou uma espécie de lenda ali onde ele morava. Mas claro que ele sempre tentava buscar meios de confirmar a existência dessa cidade. E é uma história cheia de magia, deuses, fantasmas, guerreiros, sonhos. É muito legal o universo que a autora criou, muito completo, e por isso tinha que estar aqui na lista de favoritos. Daí meu penúltimo livro favorito do primeiro semestre
foi Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha. Um livro em que a gente vai acompanhar o ponto de vista de 3 personagens principais, cada um, né, com a sua própria realidade, o seu próprio problema, mas os 3 vão continuar e fortalecer essa amizade que eles têm. 2 personagens se conhecem em uma clínica que faz testes de doença sexualmente transmissível, e o outro personagem tem um relacionamento com um desses 2 que eu citei. Daí o livro foca nisso, né, neles enfrentando essas situações, e a gente acaba se apegando a cada um deles. É um livro LGBT super rapidinho de ler e que aqueceu o meu coração. E o último livro dessa lista foi Cidade dos Etéreos, do Ransom Riggs. É o segundo livro da série das Crianças Peculiares, então, para não dar nenhum spoiler, eu vou explicar um pouquinho de como é a série no geral. O Jacob, um menino ali da classe média, nunca se sentiu encaixado no meio em que ele estava. E os melhores momentos da vida dele eram com o avô dele. E o avô dele sempre contava diversas histórias para ele, histórias fantásticas, que era sobre crianças peculiares, que cada uma tinha o seu poder, assim, e que eles tinham que enfrentar monstros. Quando ele era criança, ele acreditava super nessas histórias, mas conforme ele foi crescendo, ele achou que eram histórias somente inventadas, né? Como seu avô tinha servido na guerra, ele achava que eram histórias relacionadas a isso, que os monstros eram os nazistas. Daí, quando ele já é adolescente, o avô dele acaba falecendo e ele decide visitar aí um lugar que o avô dele contava nas histórias, que é um certo orfanato que fica numa ilhazinha, para ele tentar se aproximar mais do avô dele e superar, né, tudo isso que passou, que deixou um trauma. Acontece que ele descobre que tudo aquilo que o avô dele contava para ele era real, e ele se vê ali numa ligação muito forte com todas aquelas crianças peculiares. E juntos eles vão viver diversas aventuras, que é claro, não acaba no primeiro livro, né? Por isso que vem o segundo, que continua exatamente de onde eles pararam no primeiro. É uma série que eu amo muito e tem um universo incrível e bem surpreendente. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui na descrição tem link de compra para cada um desses livros que eu citei. E também um link de compra geral na Amazon, né? Qualquer coisa que vocês quiserem comprar, comprem com o meu link, por favor, que assim vocês vão estar ajudando bastante o canal, sem pagar nada mais por isso. E eu também sempre deixo aqui na descrição o link para os livros que estão em promoção no momento na Amazon. Então, se você tá a fim de saber, né, que livro que tá com preço bom, é só dar uma olhadinha aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo.